Amém, irmãos? A paz do Senhor? Glória a Deus. Irmãos, tema maravilhoso: pais curados e filhos sadios. Antes de iniciarmos a nossa reflexão nesta parte da manhã, eu quero começar falando um pouquinho aí, ou dando oportunidade a filhos também sadios, porque estão sendo criados por pais curados. No caso, eu e a minha esposa Rosane temos em Cristo aí um casal de filhos. Eu quero começar chamando o meu filho Josué. Ele vai trazer aqui uma breve palavra, mas o Senhor tem o abençoado aí, e o menino tem procurado ler um pouquinho da palavra do Senhor. Então, estará falando um pouquinho. A paz de Cristo a todos, amém? Gostaria de agradecer a Deus, agradecer os pastores, pastor Silas, pastor Dilton, pastor Ronaldo. É motivo de alegria estar aqui. Abra sua Bíblia comigo rapidamente em Josué, capítulo de número 24. Josué 24, versículo de número 15. Josué, capítulo de número 24, versículo de número 15. Josué 24, 15 diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui nesse capítulo 24, vai dizendo o texto sobre as grandes maravilhas do Senhor. Aqui vai dizendo o texto sobre a saída do povo do Egito. Vai falando sobre a passagem do Mar Vermelho. Vai falando sobre a passagem do Jordão até a chegada da Terra Prometida. E aqui no verso 14 e 15 começa dizendo: o povo tem que tomar uma decisão e o povo tem que tomar uma escolha. E Josué vai dizendo aqui, o povo tem que tomar uma decisão, e qual é essa? Seguir ao Senhor, servir ao Senhor ou não seguir ao Senhor. Mas Josué deixa bem claro, não importa o que as pessoas e o povo vai escolher. Josué fala: eu já tenho uma escolha, eu já escolhi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas talvez nesta manhã possa dizer: meu filho, minha esposa, meu marido possa não estar servindo ao Senhor, mas a salvação da tua casa e da tua família começou por você. Você é um instrumento de Deus para salvar toda a sua casa. Quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Quero continuar aqui. Mas isso é problema, né? Mas isso é problema. Mas eu quero continuar e dar oportunidade a Michele. É a primogênita. Estará louvando ao Senhor. Então ali ficou um pouquinho bem dividido. Parte musical, menina fica para o lado do vovô, né? Que o vovô que canta muito. E aí a palavra fica para a gente, está o Josué aí. Michele. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Agradeço a Deus por essa oportunidade, aos meus pastores, pastor Silas, pastor Dilton, pastor Ronaldo e os meus pais, né? Que o exemplo deles tem fortalecido a minha caminhada todos os dias. Vamos louvar. Pode soltar, querido, por favor. Aleluia.
Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto e sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar em seus olhos serenos e meigos. Ah, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Nosso ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo, e Ele era e um dia também nós o veremos face a face, e assim eu creio pela minha fé. Aleluia! Eu verei a face adorada. Nós veremos como Ele é. Oh, aleluia! Eu verei o seu rosto. Nós veremos a Jesus como Ele é. A Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus seja exaltado para todo sempre. Glória a Deus. É importante continuarmos falando de família, porque ninguém é expert. Mesmo casais com bastante anos de casado, sempre estão aprendendo.
Meu sogro tem 50 anos de casado, meu pai já vai para 51, eu tenho 26, eu louvo ao nome do Senhor porque estamos aprendendo. É um aprendizado, ninguém é expert. Sempre temos novidades. Aprendemos sobre família para melhorar. Porque se eu aprendo, me torno o melhor marido, me torno o melhor pai, logo a minha família vai melhorando. E aprendemos para fechar brechas que possam vir e atacar a nossa casa. Por isso que é sempre importante estarmos aprendendo. Pais curados e filhos sadios é o nosso tema desta EBD. Eu quero começar vos levando a uma família. Vamos tomar um exemplo aqui de uma família. Vamos tomar o exemplo dos papais. Vamos falar sobre Isaac e Rebeca. E vamos falar um pouco sobre os filhos, que no caso, Jacó e Esaú. E convidá-los a centrar a sua Bíblia no capítulo 25 a 27 do livro de Gênesis. Quando começamos a analisar um pouco sobre esta família, a primeira reflexão nos vem sobre a sua formação. Quando chegamos no capítulo 24, vamos ver inicialmente a preocupação de Abrão. Abrão está muito preocupado com seu filho, ele já está com uma idade avançada. O filho já tinha 40 anos de idade, e agora o filho precisava casar. E quando você lê o capítulo 24, você vai aprender alguns princípios interessantes relacionados como Deus une pessoas. Primeiro, o irmão vai observar que Isaac tinha uma idade apropriada, maturidade para casar, 40 anos de idade. Segundo, vamos também observar que o pai teve critério. Falou para o seu servo Eliezer não procurar qualquer mulher. Tinha de ser uma mulher que tinha em si todos os princípios da sua família. Não poderia ser uma heteia nem uma cananeia. Tinha de pertencer à sua linhagem. E desta maneira o mesmo vai até Mesopotâmia, onde estavam ali alguns parentes. Terceiro princípio, Eliezer, ele ora para que Deus desse a direção, para que Deus sinalizasse. Aí você observa que esse casamento é um casamento no Senhor, seguindo pelo menos esses 3 princípios claros no capítulo 24. O casal está formado. Agora, eles entram em um momento de peleja. Afinal, a segunda matriarca da nação de Israel também não podia gerar filho. E parece que em certos momentos Deus joga difícil para ele mesmo. A primeira era infértil. A segunda matriarca infértil. A terceira matriarca infértil. Como fazer uma grande nação com mulheres inférteis? Só que, no caso do casal Isaac e Rebeca, quando você chega no capítulo 25, no versículo de número 21, a Bíblia diz que Isaac orou insistentemente ao Senhor. Pastor, ele orou por quantos anos? Veja, quando você lê o versículo anterior,
ele casou com 40 anos. O nascimento dos seus filhos foi quando ele tinha 60 anos. Então ele orou 20 anos para que Deus abrisse a madre da sua querida Rebeca. A palavra insistentemente do hebraico eita significa que ele implorou, que ele clamou, que ele rasgou o coração de tal maneira que Deus ouviu e interveio na vida dele. Aí o irmão observa que pais devem orar para gerar filhos. A oração é vital no relacionamento entre pais e filhos. Mas não para só por aí. Casam no Senhor, oram para que seja feita, ou para que o Senhor realizasse um milagre. Agora, um terceiro princípio. Esta família estava debaixo da promessa de Deus. Na realidade, a promessa começa em Abrão e atinge toda a sua descendência. Promessa essa que sinalizava-se o seguinte, que deles haveriam uma grande nação. Então, esta promessa, Deus cumpre de forma maravilhosa, mas antes disso, Deus vem e abre a madre de Rebeca, e você poderá ler isso do versículo 21 ao versículo de número 24. Então, quando analisamos, vamos entender, primeiro, eles casaram dentro da vontade do Senhor. Segundo, receberam um milagre, a geração de filhos, porque oravam. E terceiro, eles estavam debaixo da promessa do Senhor. Mas, quando continuamos a ler, nós vamos entender que relacionamento é difícil. E mesmo que este casal inicialmente teve um bom início, houve um momento que tudo começou a fugir do ajuste. E aí, pais começaram a ferir filhos, e filhos começaram a ferir pais. Vamos observar, se você chegar inicialmente em Gênesis capítulo 25, a partir do versículo de número 25 e 26, você vai se ater a um primeiro princípio aqui: o equívoco na formação do caráter dos filhos. Quando você chega em Provérbios 20, versículo 11, olha aqui que Provérbios diz: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua conduta é pura e reta. Então, o que a Bíblia está querendo dizer? Pais, observem o que os seus filhos estão manifestando através do seu comportamento, através da sua ação. Porque o comportamento e a ação dele está revelando o caráter deles. Quando você observa por que Esaú recebe este nome, o 25 diz: ele era cabeludo e peludo, logo recebeu esse nome por causa desse detalhe. Mas por que o outro recebeu o nome de Jacó? Aí você continua lendo o versículo de número 26 e lerá que ele recebe este nome porque ele sai agarrado ao calcanhar do seu irmão. Aí falaram Jacó, tradução enganador, suplantador. Observaram pela atitude dele um defeito no caráter. Só que é o seguinte: ninguém colaborou para melhorar. Quando você vai chegando mais para os versículos de número 30 ao 34,
O primeiro que também não colaborou foi o irmão. Vendeu o direito da primogenitura. Depois a mãe pegou o filho e falou: filho, eu vou te doutorar em engano. Mamãe vai te ensinar a enganar papai e o teu irmão. Sem esquecer um detalhe: o tio também era enganador. Quando você chegar lá no 30, verso 31, 7, Jacó fala: teu pai me enganou. Ele falou para as suas esposas: teu pai me enganou 10 vezes. Então, feridas vão acontecendo no relacionamento quando há equívoco na formação do caráter dos filhos. Você observa, não corrige, e tem pai que não corrige e ainda prejudica. Segundo, está abrindo a brecha, preferência paterna. Tem isso, pastor? Leia comigo aí o versículo 28, 25 e 28. Isaac, que tinha gosto pela caça, amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó, preferência por filhos. Ou seja, a predileção de cada um se manifestou no trato com os filhos. Vamos lá. O irmão observa: Isaac, o meu garoto de ouro é Esaú, porque eu gosto de caça e gosto de uma vida rude. Mamãe, ou melhor, Rebeca, o garoto da mamãe é Jacó. Mas por quê? Garoto pacato, tranquilão, vive em tenda, esse é o meu garoto. Observe que esse mal gerado no coração, e agora eu quero tomar um pouco de Jacó, ele levou para dentro da casa dele. Porque o predileto dele eram os filhos da amada Raquel. Alguém fala: mas tudo bem, pastor, era amada. Mas veja bem, o problema ali não é por Raquel, é que todo mundo ali era filho. Ele não podia discriminar. Mas ele amava José. José era gente boa, irmão. Mas não pode discriminar. É filho. Ele, adulto, ainda tinha aquilo no coração. E não se curou. Aí levou para dentro da família dele. Terceiro, alimentando rivalidades. Leia comigo o versículo 27, 25, 27. Capítulo 25, versículo 27, diz aí: cresceram os meninos, Esaú tornou-se perido caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Veja, os pais optaram e cada um começou a ter os seus prediletos. E quando você lê esse 27, parece que a rivalidade começa nos pais e chega nos filhos. Os filhos vítimas da rivalidade entre pais. Ou seja, eles eram irmãos sanguíneos, mas não eram irmãos de coração e alma. Ficou uma brecha. Cada vez mais foi se abrindo. Cada vez mais eles foram ficando distantes. Depois, 21 anos de separação. E interessante que Jacó permitiu essa rivalidade também na família dele. Primeiro com as duas esposas que eram irmãs. E depois entre filhos. Ele permitiu. Herança da onde? Da casa de papai e da casa de mamãe. E está abrindo a brecha. Aí quando chegamos no capítulo 27, versículo 6, vamos para uma quarta lição. O mau exemplo dos pais.
Diz a Bíblia, então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi o teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo, sabe, agora ela ouve. Ela não poderia fazer isso segundo o costume da época, ela não podia fazer isso. Mas ela ouviu a conversa de Isaque com Esaú. Aí observa, olha um mau exemplo. Versículo 5 do 27. Ela ouviu. Foi o primeiro passo. Depois você, do 27, versículo 8 ao 17, ela planejou tudo. Como? Primeiro ela falou, filho, tem um plano. Você que vai ser abençoado e não Esaú. Mas para isso, primeiro, pega a ovelha e traz aqui. Mamãe vai fazer um guisado que teu paizinho gosta. Primeiro. Segundo, ela pegou uma vestimenta de Esaú com cheiro de Esaú e colocou em Jacó. Terceiro, Jacó falou, mamãe, eu sou um homem liso. Meu irmão é um homem peludo. Ela falou, tem solução. Pega agora tiras de pelo de animal, coloca. Ela arquitetou tudo e o pai, e o Jacó preocupado, mas se meu pai descobrir, ele vai me amaldiçoar. Ela falou, fica tranquilo, a tua maldição vai vir para mim, não para você. Vai lá. Ela arquitetou tudo. Terceiro princípio ainda interessante, irmãos, é que ela induziu Jacó a cometer o engano. Ela por 2 vezes exigiu que ele fosse. Você lerá isso a partir do 6 até o versículo 10, do capítulo 27. Aí você aprende que mau exemplo traz feridas no relacionamento. Você vai observar que mau exemplo vem por falar e principalmente pelo comportamento, pela atitude. Ferida. Continua ainda outra ferida. A possessividade dela sobre o filho. Ela era uma mãe possessiva. Há 2 vezes, quando você chega no capítulo 27, versículo 8 e 13, ela 2 vezes usa a expressão, meu filho, meu filho. Ela era uma mãe possessiva, você é meu filho. E ela não estava nem aí para o marido, e nem aí para o outro filho Esaú. Porque o negócio dela era o meu filho. O texto ainda vai lhe mostrar que a ferida está cada vez mais se dilatando. A mentira. Quando o irmão chega no Gênesis 27, 20, está ali. Então disse Isaque a seu filho, como é que tão depressa achaste, filho meu? Respondeu ele, o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Veja bem, Isaque cego, até aí entendeu que só ele falou com Isaque. Era uma conversa só dele. Chega de uma forma meteórica um filho. Aí ele fala, calma aí, meu irmão. Que rapidez toda é essa? Ele indaga. Só que, irmão, observa como Jacó agora mente. Ele mente primeiro para o pai. Na verdade, para o pai ele mente 2 vezes. Essa é a primeira vez. Você tem Gênesis 20, Gênesis 27, 20 e 24. Ele mente 2 vezes. O pai pergunta. E ele diz, não, sou teu filho, sou teu filho. Então ele não respeitava o pai. Mentiu para o pai 2 vezes. Segundo, a mentira dele ainda foi pior. Por quê? Ele colocou Deus no rolo.
Quando você vai ler o finalzinho, olha o que ele diz do 20. O teu Deus, é interessante, o Senhor teu Deus, ele não falou o Senhor meu Deus. O Senhor teu Deus, olha o que ele está falando. O Senhor teu Deus me mandou ao meu encontro. Ele está falando, olha meu filho, olha, papai, Deus foi tão bom que colocou um animal para me chegar aqui rápido. Ele não tinha respeito pelo pai e mentiu 2 vezes. Segundo, ele não tinha temor nenhum por Deus. Mentiu. Agora, a brecha está abrindo. Uma 7ª causa. O 35, 27 e 35. Respondeu Isaque: veio teu irmão e com sutileza tomou a tua bênção. Sabe o que está querendo dizer? Ó? A palavra sutileza, da forma hebraica mimar, significa o quê? Ele veio com engano, ele veio com fraude, ele veio com traição. Estamos falando aqui de uma família com uma promessa, né, irmão? Promessa de nação, promessa para ser abençoado, promessa que dela viria o Salvador da raça humana. Um casal que começa bem, mas veja que não é muito fácil a convivência entre pais e filhos. O que isso vai desencadear? Primeiro, amargura. Você tem 27 e 34. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Veja, trouxe amargura. Segundo, trouxe tristeza. 27 e 38. Disse Esaú a seu pai: tens uma única bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. Levantou a voz e chorou. Agora isso daqui é grave que nós vamos ler. Chega a dar frio na espinha. 27 e 41. Esaú passou a odiar a Jacó. Olha a ferida. Por causa da bênção com que seu pai lhe tinha abençoado, e disse consigo: os dias de luto por meu pai estão próximos, então matarei a Jacó, meu irmão. 3 coisas que você, ao ler, tem que entender aqui. Primeiro, ele está querendo dizer o seguinte: olha só, odeio meu irmão. Segundo, quando eu matar o meu irmão, eu firo a minha mãe. Não é o predileto dela? Não é ela que armou tudo? Indiretamente ele está falando: eu também odeio minha mãe. E terceiro, não vou fazer isso enquanto o papai está vivo. Sou o garoto do papai, não vou trazer essa tristeza para o papai. Mas depois, Jacó, você já tem um certidão de óbito preso no corpo. Você vai morrer. Observe uma família. E aí, irmãos, para nós refletirmos, Deus começa todo um processo de cura. Você vai para Gênesis 31, 11 a 13. Deus fala a ele quando ele está na Mesopotâmia, na casa de Labão. E fala: agora você tem que voltar. E eu vou ser com você. Então o processo de cura começa com a palavra de Deus. Segundo, o processo de cura começa quando ele encontra Deus. E quando ele perde para Deus, a maior perda, ou melhor, a melhor perda é quando eu perco para Deus. Eu fui derrotado por Deus, porque quando eu sou derrotado por Deus, eu nunca serei pelo diabo e nunca serei pelo mundo.
Eu perco para Deus para não perder para ninguém. Ele perdeu. Mas o que Deus está fazendo aqui? Antes de Deus sarar o relacionamento, Deus tem que sarar a pessoa. Estou te sarando, Jacó. Primeiro é eu e você. É eu, você, face a face, Peniel. Eu vi a Deus face a face. Depois, você entra no 33. Depois de 21 anos, versículo 4, ele se encontra, é um dos textos mais lindos. A Bíblia diz que eles se lançaram no pescoço um dos outros e choraram. Ou seja, 21 anos de amargura, 21 anos de ódio, 21 anos de engano, 20 anos que eles passaram. Agora eles se libertam, deixam tudo para trás, e depois a Bíblia diz, um segue para um caminho, outro segue para outro caminho, mas ali zerou tudo. Aí a gente para as reflexões. Nós podemos, irmãos, ter uma família de pais curados e filhos sadios? Sim. E aí o grande manual de relacionamento que é a Bíblia, que fala de todos os níveis de relacionamento. E nesse princípio eu tenho um tremendo amor em informar isso aos irmãos. Deus nos dá princípios para termos pais sadios, pais curados e filhos sadios. Primeiro, está aqui no nosso texto, em classe, está ali, meu irmão, que é o ensino bíblico. Veja bem, lá em Deuteronômio 28, 1 e 2, para que uma família, ou seja, para que a bênção de Deus venha sobre a vida de uma pessoa, ele tem que aprender a obedecer a palavra de Deus. Irmão, com todo respeito, a pessoa pode fazer campanha, mas se não obedecer a palavra, não tem bênção. 28, 1 e 2, está lá, depois você lê. De Deuteronômio. A promessa é essa: se você obedecer a palavra, Deus vai te mirar aqui na terra e vai te atingir, e você vai andar e as bênçãos vão correr através de você. Deuteronômio é o livro das bênçãos. E aí quando você chega em Deuteronômio 6, versículo 6, olha só, quem deve ensinar a palavra? Os pais. E estas palavras estarão em vossos corações. Deus fala, pai, quem começa a ensinar a palavra é você. Mas para os pais ensinar, tem que estar no coração deles. Primeiro. Pastor, Deuteronômio vai dizer que nós temos que ensinar o quê? Versículo 4. Ensina que só existe um Deus. Versículo 5, ensina para o teu filho que você tem que amar só esse Deus. Se ele só é, não tem outro Deus, ame só a esse Deus. Aí ele diz, ensinar ao filho requer método e constância. Aí ele fala, meu filho, é levantando, é andando, é caminhando, é antes do garoto deitar. Filho, ensina a Bíblia, massifica a Bíblia nele. Ou seja, pais dão muita coisa para os filhos, mas não compram uma Bíblia. Tem o Xbox, legal, e aí, Bíblia? Meu computador é de última geração, tem Bíblia, teu filho? Aí Deus, vamos sintetizar, Deus cria, o métodos, certo? Colocará nos teus braços, na tua testa, os chamados filactérios, umas caixinhas que se colocava aqui no punho, e ali se tinha textos da palavra de Deus. Ou seja, método, use de método para ensinar a palavra para o teu filho.
Então, pais sadios, que amam a palavra de Deus, ensinam a palavra de Deus para os seus filhos. Pais sadios são exemplos no lar. 2 de Timóteo 5, Paulo vai falar de 3 gerações de uma família. Vovó Lloyd, mamãe Eunice, e também é no teu coração, meu garoto Timóteo. Vocês não têm uma fé fingida. 3 gerações. Exemplo. Colossenses 4:10, Paulo fala de João Marcos, sobrinho de Barnabé. Mas não podemos esquecer que a primeira menção a João Marcos, que é o escritor do Evangelho de Marcos, sabe, irmão, está lá em Atos 12:12. Na casa dele tinha uma igreja, o povo orava. E quem abriu a porta da casa? Mamãe Maria. Então João Marcos era uma bênção, porque na casa dele tinha uma igreja, tinha culto de oração. Mamãe era exemplo, e titio também era exemplo de homem de Deus. Então, pais sadios dão exemplo de vida e de fé. E isso atinge e torna os filhos sadios. Um outro exemplo, atitudes em direção a Deus. Pais curados levam seus filhos a Deus. 1 Samuel 3, você lerá do versículo 2 ao 4 inicialmente, sobre Eucana e Ana. Enfrentaram dificuldades, mas levavam seus filhos à casa de Deus. Capítulo 1, versículo 10 e 11. Eles oravam. Era uma família de oração. Pais curados oram para gerarem filhos sadios. Eles estão levando filhos a Deus. Capítulo de número 1, versículo 28. Nasce Samuel, ou aquele que ouve de Deus. Shemuel, aquele que ouve de Deus. Então, legal, 1:28, ela chegou e falou, agora pertence ao Senhor, vai ficar na casa do Senhor. Quando você chega no capítulo 2 de Samuel, versículo de número 18 e 19, ela profetizava sobre a vida do filho. Como, pastor? Ela anualmente levava uma túnica sacerdotal para o filho e dizia: meu filho vai ser sacerdote, meu filho vai ser homem de Deus, meu filho vai ser sacerdote, vai ser homem de Deus. Pais curados têm atitude de levar os seus filhos em direção a Deus. Nossos filhos não são para as drogas, não são para a prostituição, não é para o mundo. Os nossos filhos são para Deus. Estamos levando os nossos filhos em direção a Deus, a presença de Deus. Pais curados procuram uma convivência familiar. Que isso? Você já leu aqui o Salmo 128? E eu lerei, me perdoe se eu correr um pouquinho, mas é apenas pelo horário. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pai curado, ele é bem-aventurado porque teme ao Senhor, respeita ao Senhor, reverencia o Senhor, anda nos seus caminhos, vive dentro do projeto de Deus traçado. Comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e irá bem. Ou seja, aí fala de prosperidade, mas fala de trabalho, convivência, família. Os filhos precisam de exemplos, de um pai trabalhador, de um pai guerreiro, de filhos de pais que trabalham. Versículo 3, a tua mulher será como a videira frutífera, aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira a tua casa. Isso quer dizer convivência familiar. Pai tem que viver, tem que ter convivência. A tua agenda não pode ser mais importante do que teu filho.
Nem o teu ministério pode ser mais importante do que teu filho. Arrebente a tua agenda, mas não arrebente a fita de um filho. Convivência. Minha mulher, meus filhos, todo mundo ao redor. Olha o que ele diz aí. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. Aí ele fala sobre a bênção. E o 6, e viva para ver os filhos e os filhos dos seus filhos. Isso quer dizer que aquele que procura viver em convivência, bem com a sua família, os seus filhos vão viver com ele. E ele ainda vai ver a descendência dos seus filhos, vai ver os seus netos. Pais curados procura convivência familiar e gera filhos sadios. Malaquias 4:6 é o último texto da Bíblia. E os filhos se convertam aos pais, os pais se convertam aos filhos, para que não traga maldição sobre a terra. Conversão. A ideia ali seria mais ou menos isso, irmãos. Existem certos momentos e situações que é necessário que os pais retornem e mudem a sua atitude para que haja paz entre o relacionamento de pai e filho. Pai não pode ser aquele durão. Quem tem que vir aqui é meu filho. Se não vem, não tem perdão. Ou alguns filhos meio turrão, né? Eu falei besteira, sei que eu estou errado, mas não vou perdoar meu pai. Não. Se converta, muda a tua atitude, muda teu comportamento, muda teu pensamento. Vai lá dar um abraço no teu pai, vai lá, libera um perdão, vai lá e muda. Pais curados, filhos sadios. Provérbios 22:6. Está lá, instrui menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Isso daqui é um preceito relacionado à vida. Não é só no âmbito que, digamos assim, da vida cristã, mas em todas as áreas. Interessante que a Tanakh, que é a sigla para a Bíblia hebraica, ela não usa a palavra instruir. Ela usa uma palavra discipular. Torne o teu filho um discípulo. Faça do teu filho um discípulo. Torna ele um teu aprendiz. Ensina no caminho. Não aponta o caminho, mas no caminho. Anda com ele. Mostra com exemplo, com palavras. Então, pais que são curados, eles caminham junto com os filhos. E quando o filho alcança o alvo, os dois se alegram. Quando você, filho, chegar ao alvo, olha para o teu lado. Teu pai esteve com você. Glorifique a Deus pela vitória. Mas não ache que foi você sozinho. Papai esteve com você. E junto com você te levou a chegar onde você chegou. O que você chegou a ser e tem, papai teve com você. Bem, culto familiar, que já está se esgotando. Culto familiar se realiza quando, pastor? Quando não tem culto na igreja, né? Mas é um princípio. Culto na igreja, o povo está na igreja, mas quando não tem culto na igreja, você faz em casa. O início está lá em Êxodo 12, 26 e 27. Deus falou, ó, reúna a família na noite da Páscoa. Papai, sente à mesa com os filhos e diga tudo. A tradição judaica diz que ele começava a falar. Desde a origem de Abraão, parava. Primeiro cálice. Depois falava sobre o povo entrando no Egito. Segundo cálice. E depois, quando ele terminava falando sobre a saída, terceiro cálice. Aí ele abençoava a família. Ele fazia um relato de tudo. Culto familiar é isso. Fale do que Deus tem feito. Cultue a Deus. Exalte a Deus. Glorifique a Deus. Está lá. Um outro princípio, Salmo 44:1. Você, se quer filhos sadios, 44:1. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos. Nossos pais nos contaram os feitos que realizaste em seus dias.
nos tempos da antiguidade. Sabe o que o salmista está querendo dizer? Ó, os filhos de Coré. Legal, irmão? Aqui, irmão, filhos de Coré. Quem são os filhos de Coré? São os descendentes daquele lá de Deuteronômio 16. Coré, Dadã, Abirão, Ion, rebelião. Mas nem todos morreram. Alguns sobreviveram. Formaram coral. Sabe quem é um descendente dos filhos de Coré? Samuel. Que isso, pastor? O profeta Samuel. Se você pegar a genealogia, quem não lê a genealogia não sabe disso. Não é cansativo não, meu irmão. É conhecimento. Formavam. Alguns salmos, pelo menos entre 10 a 12, são de autoria deles. Filhos de Coré formavam coral, louvavam o Senhor. E agora os filhos de Coré, nós ouvimos que os nossos pais falaram dos grandes feitos do Senhor. E a nossa geração, a geração dos filhos, quer ver Deus agir também. Porque nós ouvimos o que Deus fez na geração dos pais. Queremos que aconteça agora na geração dos filhos. Aí você entenda, pai tem que às vezes colocar o filho e falar, filho, está andando nesse carrinho, foi Deus que deu. Está morando nesse apartamento, nessa casa, foi Deus que deu. Está dormindo bem, foi Deus que deu. Está comendo bem, foi Deus que deu. Está com essa roupinha, foi Deus que deu. Está na faculdade, foi Deus que está dando condição para pagar. Fale dos feitos de Deus para o teu filho. Teu filho vai ficar sadio, porque vai saber que serve a um Deus. Pais curados, irmãos. Vamos aqui a Juízes 13. Juízes 13, 8. Olha só. Olha essa oração que todo pai tem que fazer. Juízes 13, 8. Juízes 13, 8. Então Manoá orou ao Senhor. Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez. Olha só. E nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Aí você, de uma forma mais específica, chega no 12. Ele fala, qual deve ser o modo de viver? Sabe o quê? Aqui, irmão. Manoá está falando, Deus, tu vai nos dar um filho. Mas eu não quero só a promessa que eu vou ter um filho. Eu quero aprender contigo o manual de ensino para a vida do meu filho. Nos ensine como devemos cuidar dos nossos filhos. Pais curados oram a Deus e falando, Senhor, é difícil ensinar nesse mundo. Ideologias, concepções, filosofias, tanto ismo por aí, tanta sabedoria humana, tanto prato, mas Senhor, eu oro a Ti, me ensina, é difícil, mas me ensina a ensinar meus filhos. Se eu aprender contigo, vou botar meus filhos no caminho, e eles vão ser sadios servos do Senhor, e bênção. Aí ele está orando, pais curados oram, para aprender com Deus, para ensinar os seus filhos. Pais curados, Salmo 127. Salmo 127. Os filhos são, versículo 4, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Amém, irmãos? 2 princípios sucintos. Primeiro, flechas representam os filhos. Isso significa o quê? Que os filhos são a proteção do pai. Quando? Na velhice. Na doença. Se papai tiver bastante flecha, bastante filho, mesmo na velhice e na doença, ele não vai sofrer de solidão. Enche a tua jova. Aí,
Flechas na mão do valente, princípio básico. Pais curados pegam a flecha que é o filho e direciona. Ele não dita, ele não é ditador da vida do filho, mas ele aponta: filho, se você quer ser feliz, o caminho é esse. E aí essa flecha não vai e volta, não é bumerangue. Ela vai e fica. E ela vai produzir a vitória. Finalizando, rápido. Exemplos de pais curados e filhos sadios. Eucana e Ana, pais curados, filho sadio, profeta, sacerdote, juiz, ungiu os 2 primeiros reis de Israel, nunca se desviou do caminho do Senhor, Samuel. Mulher, e Manoá, pais de Sansão, pais curados. O filho foi bem ensinado, depois ele se desvirtuou um pouco, mas por um certo momento foi um filho sadio, querido Sansão. E ali existiam 3 princípios que Deus queria para a vida de Sansão. Primeiro, que ele fosse uma bênção para a família, uma bênção para a nação e uma bênção para Deus. Um casal, Maria e José, eles cuidaram da cura para a humanidade. E o último casal, Zacarias e Isabel, pais curados. Vamos lá. Mamãe cheia do Espírito Santo, Lucas 1:41. Papai cheio do Espírito Santo, 1:67. Filho cheio do Espírito Santo, 1:15. Aí você tem uma família que é curada. Família curada, 1:67, Zacarias, pai cheio do Espírito Santo. Mamãe curada, cheia do Espírito Santo, 1:41, Isabel. Filho sadio, 1:15, João Batista, cheio do Espírito Santo. Que Deus encha a vida do pai. Dá para você fechar os teus olhos? Que Deus encha do seu espírito a papai que está aqui, pai. Que Deus encha do seu espírito as mães. E que aonde os nossos filhos estão, que com certeza estão aqui nas classes, lá onde eles estão, eles também sejam cheios do Espírito Santo. Aí teremos famílias, pais curados e filhos sadios, todos eles cheios do Espírito Santo de Deus. Você pode louvar o nome do Senhor. Saia daqui cheio do Espírito Santo. Deus nos cura e a nossa família será sadia. Amém.